Direito Constitucional. 1. Direitos e garantias fundamentais. Primeiro, direitos e garantias. Diferença. Direitos são bens constitucionalmente protegidos. Exemplos: vida, liberdade, propriedade, informação, intimidade, etc. Garantias são formas de proteção de tais bens, igual instrumentos dispostos pela Constituição para salvaguardar valores fundamentais. Remédios constitucionais. A liberdade da locomoção é um direito fundamental. O habeas corpus é o instrumento para a proteção da liberdade de locomoção ou liberdade de ir e vir. Segundo, gerações. Emanam de um progresso histórico-social. Elas não nasceram em um único momento. Pelo contrário, são conquistas adquiridas no caminhar do desenvolvimento da humanidade. Primeira geração. Liberdades negativas. Direito de defesa. Valor-fonte. Liberdade. Segunda geração. Liberdades positivas. Direitos do bem-estar. Valor-fonte. Igualdade. Terceira geração. Direitos transindividuais. Direitos coletivos e difusos. Valor-fonte. Solidariedade. Fraternidade. Terceiro, limites dos direitos fundamentais. É possível que a lei imponha restrições aos direitos fundamentais? Sim, desde que o núcleo essencial seja protegido. Dessa forma, o direito fundamental não pode ser totalmente eliminado, mas pode ser limitado. Quarto, eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A partir do século XX, ampliação da aplicação dos direitos fundamentais, também as relações entre particulares. Até então, a incidência dava-se apenas nas relações entre o indivíduo e Estado. Eficácia vertical. Quinto, direitos fundamentais na Constituição. Esse agrupamento, do artigo 5º ao artigo 17, realizado pelo legislador constituinte, é chamado pela doutrina e jurisprudência de Catálogo dos Direitos Fundamentais. Direitos fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Artigo 5º. Direitos sociais. Artigo 6º ao artigo 11. Direitos de nacionalidade. Artigo 12 e artigo 13.
Direitos políticos, artigo 14 ao artigo 16. Direitos partidos políticos, artigo 17. Sexto, direitos individuais e coletivos. Principais aspectos. Artigo 5º. Caput Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: e os estrangeiros não residentes. Doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendem que basta a estar no território nacional para que a pessoa seja possuidora de direito fundamental. Pessoas jurídicas e o Estado também possuem direitos fundamentais. Artigo 5º. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Princípio da igualdade, formal e material. Tratamento diferenciado na lei só é permitido quando houver razoabilidade para tanto. Ações afirmativas. Instrumentos jurídicos que conferem efetividade aos direitos e garantias fundamentais. Igualdade material. Corrigem distorções decorrentes da simples aplicação formal do princípio da igualdade. Exemplo: cotas em universidades públicas. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade versus reserva legal. Distinção: a legalidade possui um sentido mais amplo, pois nele está incluso não só o respeito à lei formal, mas também ao ato com força de lei e aos atos expedidos nos limites das leis, atos infralegais. A legalidade, então, trata da lei em sentido material. A reserva legal é o princípio da legalidade em sentido estrito. Está presente quando o texto constitucional expressamente exige a edição de uma lei em sentido formal ou de atos que tenham força de lei para a regulamentação de uma matéria. Artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Liberdade de expressão e vedação ao anonimato. Marcha da Maconha. Posição do STF pela ADPF 187. A proposta de legalização das drogas não é considerada apologia ao crime. A interpretação do Código Penal que implique na criminalização da manifestação
de pensamento neste sentido, legalização das drogas, é inconstitucional, mesmo que isto ocorra em eventos públicos. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Escusa de consciência. O direito à liberdade de consciência e crença somente pode ser restringido pelo legislador quando fixada por lei a prestação alternativa. Covid-19. Recusa dos pais em vacinar os filhos. STF. Não há legitimidade na recusa dos pais à vacinação compulsória de filho menor, invocando convicção filosófica. A obrigatoriedade de imunização por meio de vacina é constitucional, desde que seja a. registrada em órgão de vigilância sanitária, b. tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, c. ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, d. ou seja, objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Quem pode decretar? A. Poder Judiciário. B. CPIs. C. Autoridades fiscais, desde que em processo administrativo instaurado ou em curso. E. D. Ministério Público na defesa do patrimônio público ou em processo administrativo. Poder Judiciário. Autoridades fiscais podem requisitar informações protegidas por sigilo bancário a instituições financeiras. CPI, federal ou estadual. E Ministério Público, defesa do patrimônio em procedimento administrativo. Tudo isso, quebra do sigilo bancário. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Princípio da inviolabilidade domiciliar. O que se entende por casa? 1. Qualquer compartimento habitado.
2. Qualquer aposento ocupado de habitação coletiva. E 3. Qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Logo, abrange escritórios e consultórios profissionais, os quartos de hotel, trailers, barcos. Em quais circunstâncias é permitido penetrar na casa de um indivíduo? Com consentimento do morador, a qualquer hora. Não precisa de autorização judicial. Sem consentimento do morador, a qualquer hora, em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro, e sob ordem judicial, apenas durante o dia. Artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inviolabilidade das correspondências e das comunicações telegráficas. Acesso às mensagens do WhatsApp. Superior Tribunal de Justiça, STJ. Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia ou por meio da extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp, presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Informativos STJ 583 e 593. Interceptação telefônica é a captação da mensagem transmitida, gravação da conversa. Requisitos: ordem judicial, existência de investigação criminal ou instrução processual penal, lei que preveja as hipóteses e a forma em que esta poderá ocorrer. Prova emprestada. Para o STF, não há impedimento a que prova obtida por meio da interceptação telefônica, que ocorre no curso de uma investigação criminal ou instrução processual penal, seja utilizada em outro processo, mesmo que este seja um processo administrativo disciplinar. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Direito de reunião. Fins pacíficos e sem armas. Necessidade apenas de prévio aviso à autoridade competente. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente
para o mesmo local. Protegido por mandado de segurança e não habeas corpus. Esses são os requisitos para o direito de reunião. Artigo 5º, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Importante esclarecer que a dissolução compulsória da associação somente ocorre por decisão judicial que tenha transitado em julgado. Contudo, para ter sua atividade suspensa, basta uma simples decisão judicial, sem trânsito em julgado. Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Competência da União: prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Resgate em até 20 anos. Benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Está no parágrafo 1º do artigo 184 da Constituição Federal. Imóvel urbano não edificado sem função social. Fins de reforma agrária. Competência da União: prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Resgate em até 20 anos. Benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Parágrafo 1º do artigo 184 da Constituição Federal. Sobre imóvel urbano não edificado sem função social. Competência do município: a indenização se dará mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos. Sobre desapropriação confiscatória. Competência da União: desapropriação sem indenização. Artigo 243. Plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Publicidade é a regra, sigilo é exceção. Remédio constitucional adequado: a.
informações próprias, pessoais do impetrante, o remédio cabível será o habeas data. B. Informações de interesse particular ou interesse coletivo ou geral, o remédio cabível será o mandado de segurança. Artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Princípio da presunção de inocência. O artigo 283 do Código de Processo Penal, CPP, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório, tendo em vista o figurino do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, é constitucional. Supremo Tribunal Federal, plenário ADC 43 do DF, ADC 44 do DF e ADC 54 do DF. O relator foi o ministro Marco Aurélio, julgados em 7 de novembro de 2019. Pode haver prisão anterior? Sim, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. CPP, artigo 312. Sétimo, remédios constitucionais. Artigo 5º, inciso 57. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Cabe habeas corpus contra a prisão decorrente de transgressão militar? Sim, segundo o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode discutir o mérito da questão da prisão, mas sim aspectos de sua legalidade, competência da autoridade que decretou, observância de contraditório e ampla defesa, etc. Habeas corpus. Proteger a liberdade de locomoção. Caráter preventivo ou repressivo. Legitimados ativos. Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Só pode ser impetrado a favor de pessoa natural. Legitimados passivos. Autoridade pública. Pessoa privada. Advogado não é indispensável. Isento de custas. Artigo 5º, inciso 57. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Legitimados? Todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas
ou não no Brasil. Ministério Público. Alguns órgãos públicos, órgãos de grau superior, na defesa de suas prerrogativas e atribuições. As universalidades, que não chegam a ser pessoas jurídicas, reconhecidas por lei como detentoras de capacidade processual para a defesa de seus direitos. Exemplos: massa falida e espólio. Oitavo, nacionalidade. Constituição Federal, artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. Alínea A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Alínea B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Alínea C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Inciso 2. Naturalizados. Alínea A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Alínea B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos: inciso 1. de presidente e vice-presidente da República; inciso 2. de presidente da Câmara dos Deputados; inciso 3. de presidente do Senado Federal; inciso 4. de ministro do Supremo Tribunal Federal; inciso 5. da carreira diplomática; inciso 6. de oficial das Forças Armadas; inciso 7. de ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1.
tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 2. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatrídia. Parágrafo 5º. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Dois. Controle de constitucionalidade. Nono. Pressupostos. Existência de uma Constituição escrita e rígida. Princípio da supremacia formal da Constituição. E existência de um mecanismo de fiscalização das leis, com previsão de, pelo menos, um órgão com competência para o exercício da atividade de controle. Décimo. Principais espécies de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade material. Ocorre quando o conteúdo da lei contraria a Constituição. Inconstitucionalidade formal. Caracteriza-se pelo desrespeito ao processo de elaboração da norma preconizado pela Constituição. Décimo primeiro. Cláusula de reserva de plenário. Constituição Federal, artigo 97. Regra: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Mitigação da cláusula de reserva de plenário. Novo Código de Processo Civil, artigo 949, parágrafo único. A aplicação dessa cláusula somente é necessária quando o tribunal se depara, pela primeira vez, com determinada controvérsia constitucional. Nesse sentido, se o órgão especial, o plenário do tribunal ou o plenário do STF já tiverem se pronunciado sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, não haverá necessidade de se observar a reserva de plenário em casos futuros. Súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Viola a cláusula de reserva de plenário. Constituição Federal, artigo 97. A decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Décimo segundo. Súmula vinculante. Caso seja praticado
ato administrativo ou proferida decisão judicial que contrarie os termos da súmula, a parte prejudicada poderá intentar reclamação diretamente perante o STF. Salienta-se, contudo, que o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. As súmulas vinculantes não vinculam. Supremo Tribunal Federal, elas vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Poder Legislativo, no exercício de sua função típica de legislar, quando o Poder Legislativo exerce função administrativa, deverá observar as súmulas vinculantes. Poder Executivo, no exercício de sua função atípica de legislar, quando o presidente edita uma medida provisória, ele não precisa observar as súmulas vinculantes. Décimo terceiro, controle abstrato ou concentrado. Noção conceitual. Busca examinar a constitucionalidade de uma lei em tese. Décimo quarto, ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Quais espécies normativas podem ser objeto de controle? Sim, espécies normativas do artigo 59 da Constituição de 88, emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Poder Legislativo. Sim, decretos autônomos, tratados internacionais, regimentos internos dos tribunais e das casas legislativas, constituições e leis estaduais, demais atos normativos de caráter autônomo. Não. Normas constitucionais originárias, leis e atos normativos revogados ou cuja eficácia tenha se exaurido. Direito pré-constitucional. Súmulas e súmulas vinculantes. Atos normativos secundários. O direito municipal, bem como as leis e atos normativos do Distrito Federal, editados no desempenho de sua competência municipal, não poderão ser impugnados em sede de ADI. Legitimados para propor ADI. O STF diferencia os legitimados a propor ADI em dois grupos: legitimados universais, podem propor ADI sobre qualquer matéria. Legitimados especiais só podem propor ADI quando haja comprovado interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado. Em outras palavras,
só poderão propor ADI quando houver pertinência temática. Legitimados universais. Presidente da República. Procurador-Geral da República. Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Conselho Federal da OAB. Partido político com representação no Congresso Nacional. Legitimados especiais. Governador de Estado e do Distrito Federal. Mesa de Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Só podem ser impugnados via ADI atos que possuam normatividade, isto é, sejam dotados de generalidade e abstração. Tem exceção? Sim. Segundo o STF, atos de efeitos concretos aprovados sob a forma de lei em sentido estrito, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo chefe do Executivo, podem ser objeto de ADI. Exemplo: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, Lei Orçamentária Anual, o LOA, e medidas provisórias, MPs, que abram créditos extraordinários. Efeitos da decisão. Efeitos retroativo, ex tunc. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo terá, em regra, efeitos retroativos, ex tunc, salvo a possibilidade de o STF, por decisão de 2/3 dos seus membros, proceda à modulação dos efeitos temporais da sentença. Assim, excepcionalmente, a decisão em sede de ADI poderá ter efeitos ex nunc ou a partir de outro momento fixado na respectiva decisão. Eficácia erga omnes. A decisão em sede de ADI terá eficácia contra todos, ou seja, alcança indistintamente a todos. Efeito vinculante. A decisão definitiva de mérito, proferida pelo STF em ADI, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Efeito repristinatório. Quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional em sede de ADI, a legislação anterior, caso existente, voltará a ser aplicável. O efeito vinculante não alcança o Poder Legislativo no exercício de sua função típica, que poderá editar nova lei de conteúdo idêntico ao da norma declarada inconstitucional pelo STF. Décimo quinto. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. Constituição Federal,
artigo 102, parágrafo 1º, com cópia na Lei 9.882, de 1999. Cabe ao STF identificar quais normas devem ser consideradas preceitos fundamentais decorrentes da Constituição Federal de 88 para fim de conhecimento de ADPF. Segundo o Supremo Tribunal Federal, são preceitos fundamentais já reconhecidos. Inciso 1. Os direitos e garantias individuais. Inciso 2. As cláusulas pétreas. Inciso 3. Os princípios constitucionais sensíveis. Artigo 34, inciso 7. Inciso 4. O direito à saúde. E, inciso 5, o direito ao meio ambiente. Legitimados são os mesmos da ADI, ADC e da ADO. Constituição Federal, artigo 103, incisos 1 a 9. Objeto: supralacuna do controle concentrado. Permite o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais, dos atos administrativos e do direito pré-constitucional. Exemplo: ADPF 54. Interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Na ocasião, foram examinados alguns dispositivos do Código Penal, norma pré-constitucional, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da subsidiariedade. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade, caráter residual. Não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Modalidades: doutrina majoritária, arguição autônoma. Tem como objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Arguição incidental: quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Hipóteses de não cabimento: não cabe ADPF contra atos políticos. Não são passíveis de impugnação judicial quando praticados dentro das hipóteses definidas pela Constituição, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Contra os enunciados das súmulas do STF. Contra questões controvertidas, derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar, em regra, salvo hipóteses excepcionais. Princípio da fungibilidade. A ADI e a ADPF são consideradas ações fungíveis, o que significa que uma pode ser substituída pela outra. Uma ADPF ajuizada perante o STF poderá ser conhecida como ADI e vice-versa.
16º. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. A primeira Constituição brasileira a dispor do controle de constitucionalidade foi a Constituição de 1891, que, por influência da doutrina da Judicial Review norte-americana, previu um controle judicial difuso e incidental de constitucionalidade das leis. Com a Constituição de 1934, foi instituído a reserva de plenário, a atuação do Senado Federal, a representação interventiva e o mandado de segurança. Em 1965, por força da Emenda Constitucional número 16, na Constituição de 1946, foi inaugurado no Brasil o controle concentrado, ou também chamado de abstrato da constitucionalidade dos atos normativos federais e estaduais, com a criação da representação genérica de inconstitucionalidade, atualmente denominada de ação direta de inconstitucionalidade por ação. A semelhança no modelo kelseniano, exclusiva do PGR. Com a Constituição Federal de 1988, aplicou-se o modelo concentrado principal da constitucionalidade, com a instituição da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, ao lado da já existente ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, por ação, ampliando ainda a legitimação para propor estas demandas, retirando a exclusividade das mãos do Procurador-Geral da República. Décimo sétimo. Inconstitucionalidade superveniente. Concepção tradicional. Refere-se ao entendimento de que a lei ou ato normativo impugnado por meio de ADI deve ser posterior ao texto da Constituição de 1988, que é invocado como parâmetro. Se a lei ou ato normativo for anterior à Constituição de 88 e estiver em conflito com ela, não será considerada inconstitucional, mas sim não recebida pela Constituição atual. Nesse caso, a questão não se trata de inconstitucionalidade, mas sim de direito intertemporal, recepção ou não recepção. O STF não admite essa acepção, ADI número 2 do DF, concepção moderna. Está relacionada ao fenômeno do processo de inconstitucionalização. Significa que uma lei ou ato normativo que foi considerado constitucional pelo STF pode, com o tempo e as mudanças ocorridas no cenário jurídico, político, econômico e social do país, tornar-se inconstitucional em um novo exame do tema. Assim, a inconstitucionalidade superveniente ocorre quando a lei ou ato normativo torna-se inconstitucional ao longo do tempo e em virtude das mudanças na sociedade. Não se trata de uma sucessão de constituições. A lei estava em conformidade com a atual Constituição, mas com o tempo
torna-se incompatível com o mesmo texto constitucional. Essa acepção é admitida pelo STF, ADI 3.937, de São Paulo. Três. Organização do Estado. 18º. Conceito e dimensões. Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Possui as três dimensões: povo, território e governo. Povo é a dimensão pessoal do Estado. São seus nacionais. Território é a dimensão física sobre a qual o Estado exerce seus poderes. É o domínio espacial, material, onde vigora uma determinada ordem jurídica estatal. Governo é a dimensão política. O governo deve ser soberano, ou seja, sua vontade não se subordina a nenhum outro poder, seja no plano interno ou no plano internacional. 19º. Estado Federal. Estado é denominado como federal quando os entes federativos possuem capacidade política. Em decorrência da autonomia política dessas pessoas jurídicas, encontramos internamente uma pluralidade de ordenamentos jurídicos, já que o Estado possui vários centros produtores de normas. Exemplos: Brasil, composto pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na Federação, há um Estado soberano decorrente da união indissolúvel de entes autônomos. Essa união tem fundamento em uma Constituição Federal e, por ser indissolúvel, não pode ser desfeita, não existindo assim o direito de secessão. Vigésimo. Federação. Características: autonomia política de seus membros, que engloba: a. Auto-organização, atributo que se expressa através da elaboração das constituições estaduais em relação aos estados e das leis orgânicas em relação aos municípios. B. Autolegislação. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, estabeleceu a existência de diversos produtores de normas, permitindo que os entes federativos editem suas próprias leis. C. Autoadministração. O legislador constituinte fornece aos entes federados a capacidade de exercer atividades administrativa, tributária e legislativa, sem a necessidade de interferência da União. Por exemplo, elaboração de orçamentos, arrecadação de tributos
e execução de políticas públicas. D. Autogoverno. Capacidade dos entes federados para eleger aqueles que serão seus representantes. Repartição constitucional de competências. A Constituição define quais são as atribuições de cada ente federativo. Indissolubilidade do vínculo federativo. Não há direito de secessão. Nacionalidade única. Mesma nacionalidade para todos os cidadãos da Federação. Rigidez constitucional. Para a manutenção de um Estado federal, é preciso que o Pacto Federativo seja protegido. Isso ocorre através de uma Constituição escrita e rígida. Emenda constitucional não pode abolir a forma federativa. Cláusula pétrea. Existência de mecanismo de intervenção, federais ou estaduais, que são usados para combater atos praticados contra o Pacto Federativo. Existência de um Tribunal Federativo, cuja finalidade é solucionar litígios entre os entes federativos. No Brasil, essa competência é do STF. Participação dos entes federativos na formação da vontade nacional, através de um órgão legislativo. Na Federação Brasileira, os estados e o Distrito Federal participam da vontade nacional através do Senado Federal. Vigésimo primeiro. Alteração na estrutura dos estados. Artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Dentro do modelo federativo, podemos ter alteração na estrutura territorial dos Estados-membros, desde que isso não venha a impactar na soberania do próprio Estado federal. População diretamente interessada abrange toda a população do Estado afetado ou dos estados afetados, devendo essa ser consultada, e não apenas a população da área a ser desmembrada, incorporada ou subdividida. ADI número 2650 do Distrito Federal. A consulta ocorre por meio de um plebiscito, e a possibilidade de modificação do Estado ou dos Estados depende da aprovação da população. Enquanto a reprovação implica na não modificação territorial, a aprovação deixa a decisão final a cargo do Congresso Nacional. Alteração nos estados. Consulta prévia às populações diretamente interessadas.
realização de plebiscito, oitiva das assembleias legislativas dos estados interessados, opinativa, edição de lei complementar pelo Congresso Nacional, alteração nos estados. Vigésimo segundo, repartição de competências. Noção conceitual. Processo de distribuição constitucional de poderes entre as entidades federadas e constitui o ponto nuclear da noção de Estado Federal. Princípio da predominância do interesse. A distribuição de competências ocorre da seguinte forma: enquanto a União é responsável pelas matérias de interesse nacional geral, as matérias de interesse regional competem aos estados. Já as matérias de interesse local pertencem aos municípios. Princípio da subsidiariedade. As decisões devem ser tomadas pelo ente federativo com maior proximidade da questão a ser resolvida. Técnicas de repartição de competências. Repartição horizontal. Cada ente tem competência constitucional para tratar de uma matéria específica. Não há intervenção de um ente sobre o outro. Repartição vertical. Importa em uma partilha entre os entes que irão atuar de forma conjunta ou concorrente sobre a mesma matéria. Nossa atual Constituição há a presença da repartição horizontal através das competências exclusivas e privativas da União. Ao mesmo tempo, encontramos a repartição vertical por meio das competências comuns e concorrentes. Vigésimo terceiro, competência privativa. A competência privativa da União é aquela que está relacionada com a elaboração de leis, produção de ato normativo. Esse dispositivo cai muito em prova, muito mesmo. Então, dê olho no recurso mnemônico para ajudar. Capacete PM, civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial. Vigésimo quarto, competência legislativa concorrente. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2. Orçamento. Vamos levar o seguinte mnemônico para a prova: PUFETO: penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário
ou orçamento. Tem também o puto-fé. Municípios? Apesar de não constarem no caput do artigo 24 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal entende que o município pode legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30 da Constituição. Artigo 24. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Se a União se mantiver inerte, não editando a norma geral, o parágrafo 3º autoriza que os Estados e Distrito Federal legislem integralmente sobre a matéria, até que a União exerça sua competência. Essa é a expressão da competência suplementar supletiva. Caso a União edite a norma geral depois dos Estados e Distrito Federal, o parágrafo 4º determina que a lei federal poderá suspender a eficácia da lei estadual distrital. Tenha uma atenção especial aqui, pois apenas será suspensa a eficácia do que for contrário ao disposto na lei federal. Não haverá revogação. (4) Intervenção federal. 25º. Introdução. A ideia básica consiste em limitação da autonomia política de estados e municípios, de forma excepcional e temporária, à luz do princípio da proporcionalidade. É mecanismo típico de um modelo de Estado federal. É o que a doutrina chama de elemento de estabilização constitucional. Vigésimo sexto. Taxatividade das hipóteses. As situações que demandam uma medida como essa são determinadas taxativamente pelo texto constitucional. Constituição, artigo 34. Somente podemos falar em decretação de intervenção federal em municípios localizados em territórios federais. A intervenção em município situado em um estado não poderá ser decretada pela União. É, em verdade, hipótese de intervenção estadual. Vigésimo sétimo. Modalidades. Intervenção federal espontânea seria aquela em que o presidente age de ofício, independentemente de uma provocação. Constituição,
Artigo 34, incisos 1, 2, 3 e 4. Intervenção federal provocada. É aquela decretação de intervenção realizada pelo Presidente da República, que depende de um ato provocação. Tal fato ocorre por uma solicitação ou requisição. Artigo 34, incisos 4, 6 e 7 da Constituição. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. 28º. Estado de Defesa. Constituição, artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Inciso 1. Restrições aos direitos de. Alínea A. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. Alínea B. Sigilo de correspondência. Alínea C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, inciso 1. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Inciso 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4. É vedada a incomunicabilidade do preso.
Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Vigésimo nono. Estado de sítio. Constituição, artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: inciso 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1,
só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5. Busca e apreensão em domicílio. Inciso 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7. Requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seis. Imunidades parlamentares. 30º. Imunidades dos deputados e senadores. Constituição, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político, nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º.
a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.